Fala galera, tudo certo com vocês? Sou Felipe Dalloy, estamos aqui iniciando mais um episódio do Missão Bentos Podcast, mais uma vez aqui com a Clara do meu lado. E hoje nós temos um casal de convidados muito especial, que foi uma indicação do nosso amigo Fabiano, que esteve aqui com a gente há uns episódios atrás. Se você ainda não assistiu, confira lá. E se você ver, ele vai citar o nome de uma pessoa que foi marcante na vida dele, e nós conseguimos o contato dessa pessoa, que descobrimos depois que tem uma história não só pessoal, mas uma história de família muito marcante, que nos impactou, e a gente fez de tudo para trazer eles aqui e conseguimos depois de alguns meses. Mas antes de começar o nosso episódio, os recadinhos de sempre, né, Dalloy? Isso aí. Já se inscreve no nosso canal, deixa o like, um joinha. Isso aí ajuda a gente bastante. A nossa missão é crescer cada vez mais. Siga tanto a gente nas nossas redes sociais particulares, quanto o podcast em si, né? A Missão Bentos nas redes sociais. E deixa seu comentário aí. Como o Fê já falou em alguns episódios, estamos chegando no fim do ano, os episódios do ano já estão acabando. Então, se você quiser partilhar alguma experiência ou quiser indicar algum convidado aqui para estar com a gente conversando e quiser saber um pouquinho mais da história ou também de algum outro santo, né, quem sabe, deixa nos comentários que a gente vai estudar a possibilidade. É isso aí. Então, vamos aos nossos convidados. Hoje quem está com a gente é o seu Carlos, o Kaká, e a dona Beth. Duas pessoas que têm uma história maravilhosa. Hoje nós até acrescentamos um livro a mais aqui no nosso cenário, que nós descobrimos que nós já conhecíamos a história de Santa Giana, que é uma santa que marcou a vida deles de uma forma surpreendente. Então, seu Carlos, dona Beth, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por terem aceitado o nosso convite sem nem nos conhecer. Sim. Né? Confiado no nosso trabalho, no nosso projeto. E que Deus possa continuar sempre abençoando vocês, assim como Ele tem usado de vocês como instrumento de bênção na vida de muitas famílias, com toda certeza. Muito obrigado e espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana, bem abençoado, porque a gente sabe que tem muita coisa boa aí desse lado. Vamos lá, né? Bom, gente, então nós que agradecemos essa oportunidade, né? Para nós é sempre uma grande alegria podermos divulgar a devoção a Santa Giana, né? A gente já faz isso há 25 anos, né? E para nós, sempre que a gente tem uma oportunidade, é sempre uma grande alegria, né? Então, eu sou a Beth, casada com o Kaká há 36 anos, né? Temos 4 filhos, sou psicóloga e sou especialista em terapia de casal e terapia familiar, né? E também somos fundadores de uma comunidade de evangelização para as famílias, né? Que leva Santa Giana como a nossa grande baluarte, Santa Giana e São Francisco de Assis, Santa Clara, que é a comunidade Tenda, né? Que hoje nascemos em Franca, temos hoje mais de 1.000 famílias em Franca, estamos em 12 paróquias e também em 10 cidades, né? Então, assim, é uma obra que Deus nos inspirou assim que a gente recebeu a graça, e estamos aí. Vamos, agora em março de 2026, a nossa comunidade faz 25 anos, né? Uma bênção muito grande na nossa vida, né? Ai, amém. Vamos chegar lá um dia ainda, vida, nos 35 de casado. Com certeza. Então, e para a gente é uma alegria, né? Como fala de missão, e a missão, agora aqui é Franca para Ribeirão, é vizinho. É isso aí. É mais fácil. Agora, a gente anda do Brasil inteiro, anda do mundo inteiro, já 11 países visitados, essas coisas aí, para a gente, aquela certeza que de graça recebeu, de graça você vai passar a graça para seja aqui no podcast, seja numa paróquia, seja em qualquer lugar, seja dentro de uma empresa, as coisas vão andando, vai caminhando e nós vamos partilhando
É tudo aquilo que nós recebemos de graça. É isso aí. O Frei Gilson, que está nos auges das mídias, hoje fala muito isso, né? Se eu recebi, por que eu vou cobrar por isso, né? Eu tenho que devolver com o mesmo amor que Deus me deu, eu tenho que devolver para as pessoas. Mas a gente queria saber de vocês. Quem é Carlos e Beth? Quem é o Kaká? Quem é a Beth? Como começou isso tudo, né? Como que foi a vida de vocês né, no começo dessa caminhada dentro da igreja, depois a união, né, de vocês como casal, que hoje é o principal foco de missão de vocês, né, os casados, as famílias, mas cada um traz, a gente até o padre comentou com a gente agora há pouco, né, no último episódio, que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história e que nós, como casal, decidimos, depois de certa parte do livro da nossa história, continuar junto com ele, né? Fazer aquela união. Então, como foi isso antes e como vocês resolveram juntar a história e continuar até hoje? Então, quando a gente vai dar o depoimento, nós falamos assim, nós fomos miraculados, né? É uma palavra não muito comum, do milagre de canonização de Santa Giana Beretta Molla, né? Então, toda essa história do milagre, nós sempre dividimos ela em alguns períodos, né? Então, assim, olha, como Deus nos preparou para a gente viver o que nós vivemos, né? O antes do milagre, que é toda a história da vida do Kaká, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tudo que nós enfrentamos juntos, né? E também depois a gente conta assim, o que aconteceu com a gente no ano de 2000, né? O porquê que o São João Paulo II ele aceitou a nossa história como um milagre, né? E é um milagre para a Igreja Católica. O caso tem que ser que a medicina não dê 1% de chance de sobrevivência, né? Sim. Se a medicina der 1%, então já não é um milagre. Foi aquilo que a medicina pôde fazer, que a ciência pôde fazer pela pessoa. Sim. Quando tem 0%, então é uma intervenção divina que a medicina não explica, né? Só se explica o caso no olhar de milagre, de intervenção de Deus, né? E aí eu passo pro Kaká falar um pouquinho do começo da vida dele, né? E vocês podem ir nos perguntando a ele, e a gente vai trocando essa figurinha, né, Kaká? O comecinho foi meio complicado. Porque às vezes quem tá assistindo acredita que tem problema. E problema a gente tem, mas se você vai superando um problema, vai aparecendo outro problema. E vai superando a dificuldade, vai superando... E a vida na fé alimentada, você vai ver se você tem fé, se você superou as adversidades. Senão, não, eu tenho fé. Você tem fé? Então, cadê as adversidades que você foi superando ao longo do caminho? E tem muita gente que reclama do pai, reclama da mãe... E as crianças, adolescentes, por exemplo, eu com 4 anos eu perdi a mãe. E a gente sabe que a fase difícil na formação do caráter você tem que estar com uma família equilibrada, porque o que a gente grava de 0 a 12 anos você não vai apagar nunca mais. Sim. Aí você fica lá, né? Fica no disquete lá, fica guardadinho na memória. Com 4 anos eu perdi a mãe, com 8 eu perdi o pai. Aí... O que faltou ali? O que faltou que eu tenho mais 5 irmãos. E aí a gente vivia assim. A avó deu conta de tudo, deu conta e superou tudo, não tem problema. Mas aí falta, né? O colo da mãe, o colo do pai, o abraço da mãe, o abraço do pai. Aí você vai na escola, todo mundo faz desenho Dia das Mães, o outro faz desenho Dia dos Pais. Então... vai faltando alguns pilares ali, né? E aí vai incomodando. Por quê? Porque você tem uma carência afetiva muito grande. Sim. E uma dificuldade de relacionamento, muito tímido, muito fechado. E aí fui mantendo. Mas uma coisa não pode faltar. O que não pode faltar são os valores da pessoa. A honestidade, a bondade, o respeito, a espiritualidade. Isso tudo nunca faltou. Com 14, eu fui tentar ser um jovem mais feliz, né? Tá faltando muita coisa, até esquisito. Aí eu fui usar droga.
E a droga, no primeiro momento, ela preenche o vazio da gente. No primeiro momento, porque droga ela tem 4 fases. A primeira fase, todo mundo, alguns gostam e outros não gostam. A primeira fase é a fase experimental. A pessoa experimenta, pode gostar e pode passar mal, nunca mais vai usar. A primeira fase é experimental. Ninguém fala nas escolas, nem nas igrejas, que tem 4 fases. Então, quem vai entrar acha que nunca vai chegar na última. Fase experimental passa, vem a fase habitual. Aquela que eu falo assim, eu vou usar só de vez em quando, esporadicamente, e eu sei que eu dou conta, eu tô trabalhando para ajudar minha avó, minha família, eu tenho 14 anos, tô trabalhando, eu tô indo na escola, então não tem nada de errado. É só fim de semana. Fase experimental, chegou a fase experimental, veio a habitual. Só que aí o habitual pode ser que não vai dar conta. Passou um pouco de tempo, aí veio a fase do vício. Aí já não é só fim de semana. Aí da bebida veio a maconha, da maconha veio a cocaína, depois veio o haxixe, depois veio a droga injetável para jogar bola, aquelas coisas. Então, fase experimental, habitual, vício, chegou a última, que é a fase do abuso. Então, no começo, todo mundo fala, eu só uso. Mas muitos vão chegar lá no fundo do poço, que é a fase do abuso, que aí não dá conta, literalmente. Aí você vende a moto que você comprou com sacrifício e vai, e de repente não dá mais conta. Só o que atrapalha, no caso, o doente, o dependente químico? O que atrapalha ele é que ele viu que ele pegou a estrada errada, mas ele não quer fazer o retorno, por causa do orgulho. Ele Então, tem a consciência, né, de que o que ele tá fazendo não tá correto. não tá dando certo. Mas aí o orgulho, a autossuficiência. Não, e a hora que eu parar, a hora que eu quiser parar, eu paro. E não aceita a ajuda de ninguém. E vai ficando nervoso, irritado. E vai usando cada vez mais. E assim eu fui vivendo, dos 14 até 24 anos, usando droga. E chega um tempo que você não dá conta da vida. Porque você usava para dar prazer. Agora não tem prazer e não tem jeito de parar. E aí você perde o sentido. Então, vai dormindo em construção abandonada, fica mais largado, higiene pessoal. Vai ficando como você vê o cidadão, mas você fala, mas o rapaz era bom, mas não é possível. Família boa, trabalhador, não sei o que tem. É que chegou o último degrau da dependência, que é a fase do abuso. Aí, como eu não tinha amigo e só tinha colega, e colega que usa, porque na dependência química parece que você vira irmão. Um dá a vida pelo outro. Mas aí é só no prazer. A hora que chegou o sofrimento, que eu fui preso, aí desapareceu todo mundo. Aí agora não tem mais amigo. Um que dava camisa, que dava vida, que dava dinheiro, agora, primeiro dia preso não apareceu ninguém, segundo também não, terceiro, quarto, quinto dia, e aí sozinho, e lá naquela cela sozinho, abandonado, porque eu não fiquei preso com outras pessoas, eu fiquei preso sozinho. Porque eu tinha que falar um monte de coisa, eu não falava nada, porque se eu falasse eu ia atrapalhar mais pros outros ainda, ia complicar mais. E aí quando saísse de lá, sua vida aí já ia estar pior ainda, né? Complicado. E aí também tem essa questão da fidelidade. A gente é firme, não entrega, não fala, tá bom. Só que aí eu fiquei sozinho. E aí, como lá eles me largaram num canto, era literalmente um canto, não tinha uma torneira e um vaso. E eles punham comida lá, e de noite não tinha luz. Aí teve um dia que, lá uma bela noite lá, porque a noite lá a hora não passava, e eu tive um encontro pessoal com Deus, dentro daquele lugar. Por quê? Como é que Deus fala com as pessoas? Através da consciência. Sim. Porque o que usa droga, ele nunca está consciente. Por quê? Porque ele tenta só cada vez mais anestesiar a consciência. Porque se ele fica consciente, ele vai ver o estrago que ele está fazendo para a família. Aí ele fala, vixe, eu estou causando só desgraça. E aí você tenta suicídio, aí vai usar mais droga. Sim. Como eu fiquei lá, aí eu tive um encontro com a minha consciência, que eu encontrei um Deus que fez eu enxergar e escutar a minha história de vida de 0 a 15 anos, 14. Não atrapalhava ninguém. Só que depois eu fiz outro filme, de 14, 15 até 24. Aí coloca na balança os benefícios e os malefícios. Só malefício. E o que faltava para mim? Faltava eu ter essa consciência que estava... Mas faltava alguma coisa. E essa alguma coisa foi que Deus falou para mim, não, você tem que dar uma chance para eu entrar na sua vida. Porque o que você tentou, não deu certo. Então, não trouxe, você rodou. Aquele momento que Deus chega pra gente e fala assim, você já tentou andar com as próprias pernas, agora não tá dando mais, vou ter que te carregar. Então, aí é até emocionante, é bonito, é só na hora.
Porque depois que você sai, aí você tem que transformar em comportamento. Aí é o mais difícil. Aí você fala assim, e agora? Que vai fazer o quê? Exatamente. Aí, tá. Você vai no retiro, fica 3 dias, uma maravilha. E depois? E depois? 15 dias, um mês depois. Não dá pra viver em retiro, né? Aí você tem que descer do monte. Aí desce do monte. Aí foi onde eu falei assim, não, eu vou procurar um caminho diferente. Aí uma mulher falou assim, a minha tia, né, falou assim, vai no grupo de oração. Eu nunca entrava na igreja, nunca entrei. Aí eu fui no grupo de oração e as senhoras de idade, eles recebiam bem a gente. Falaram, eu gostei disso aqui. Na próxima eu voltei. Na outra eu voltei. Na quarta eu já não queria voltar mais. Falei, isso aqui não... Mas aí eu voltei. Falei, não, eu tenho que ir lá, porque a luta é até você entrar no portão da igreja. Você chegar na porta, você chegou ali, acabou. Já era, né? Aí Já tô aqui mesmo, agora eu vou ficar. aí dali eu fiz primeira comunhão, com 24 anos. Aí eu fui acertando a minha vida, né, que a gente fala, né, a gente é fruto das nossas escolhas. E aí eu fiz uma escolha errada lá quando eu usava droga. Porque Deus fala através da consciência, segunda vez que eu tô falando aqui. Só que a consciência, ela não te obriga a fazer nada, você faz o que você quiser. E eu fiz errado, eu tomei cocaína com 2 caras no meu quarto, e a gente tomou numa seringa só. E aquilo passou, e foi embora. E aí eu já estava montando, a gente casado, montando comunidade terapêutica, eu montei 11 no Brasil. Montando isso e tal, aqui em Ribeirão montei a Harev, montei Presidente Prudente, montei Maringá, montei em Franca na Arev, que foi a primeira e tal. Aí eu fui fazer uma bateria de exame, aí deu HIV positivo. Por quê? Por causa das escolhas. Então, é o que a gente costuma falar, né? Se você faz escolhas equivocadas, afastado de Deus, não é que você vai sofrer as consequências sozinho. Você adoece e mata uma família inteira. Porque agora já estava casado com os meninos. Sim. E agora? E agora que vem a luta, né? Porque quando você faz a primeira comunhão, você pega o evangelho de São João lá quem come a minha carne, bebe meu sangue, fica comigo, eu fico com a pessoa. Sim. Permanece em mim, eu permaneço. Fala mais de 16 vezes lá. Permanecer em mim, permanecer, tá. Se permaneceres, e foi. Aí foi aquela hora da angústia, né? Que você não fala pra ninguém. Na época, HIV... A vergonha, né, também, que... Das escolhas do passado, né? Na época, além do senhor estar enfrentando a readaptação na comunidade, né, na sociedade, né, que eu falo que acho que é um dos pilares mais difíceis de quem está saindo desse mundo, né, que é ser aceito na sociedade de novo, porque todos olham, eu falo, mas eu não julgo, eu não tenho preconceito, mas sempre tem aquele fundinho de cara, eu tenho sempre um pé atrás com você por causa disso. Até reconquistar a confiança, né? A confiança. Demora muitos anos. Porque todo mundo, até você mesmo, você fala, será que eu vou conseguir? Não sei. Não é só do terceiro, né? A nossa própria... a confiança de... Gente, mas será que eu não vou cair? Será que realmente eu tô firme nisso aqui? Será que... E além de o senhor ter enfrentado, então, esses anos de abuso da droga, né? O senhor falou, teve uma escolha que às vezes inconsciente na hora, né? O senhor tomou, que acarretou numa doença que a sociedade já nunca viu com bons olhos, né? Ainda mais naquele tempo. Eu imagino naquela época, né? Porque hoje já é mais fácil de conversar, pelo menos. Hoje morre com dignidade. Naquele tempo eles amarravam o paciente, e eu acompanhei. Sim. Eles amarravam o paciente na Santa Casa para ele não se mexer. Porque não tinha remédio, não tinha nada para ser feito. O cara ficava lá agonizando até morrer. Aí o primeiro exame meu deu positivo. Eu falei, e agora? Aí você não conta para ninguém. Você falou, segundo, positivo. Aí eu fiz no outro laboratório. Aí o terceiro foi para Uberaba, positivo. Aí foi dando tudo positivo. Aí o quarto foi aqui, em Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas. Sim. Aí eu vim aqui, o médico falou assim, eu vou colher e vou dar o resultado lá em Franca. Eu vou lá, todo jeito eu tenho, tem família lá, eu vou... Minha sogra mora lá, aí eu vou te levar o resultado em mãos. Tudo certo. Aí chegou lá, sentou com a gente lá e falou assim, isso aqui eu não tô falando que se deu positivo, falso, né? Isso aqui, a carga viral deu 1.200 cópias, é positivo. Então daqui pra frente tem que mudar o jeito, a alimentação, tem que mudar o jeito. Aí é aquela questão, né?
a questão da espiritualidade alimentada. Não é você ir na missa. E na missa, a espiritualidade é alimentada. Você tem que cuidar dela, você tem que regar, você tem que podar, e vai alimentando. E missa diária. Aí veio um kit dos Estados Unidos para São Paulo. Então eu tenho quatro exames documentados positivos e prova e contraprova negativo, que veio do kit dos Estados Unidos. Aí eu vim aqui em Ribeirão, com o Hospital das Clínicas, os médicos falaram. E falei, o que agora? Eles falaram assim, vive a sua vida, porque... Não tem cura, né? De acordo com a ciência, não tem cura. Não tem cura o HIV. Assim, a ciência já fala isso pra gente, né? Que o soro positivo, ele não tem cura. Você vai, eles te dão uma longevidade e uma qualidade de vida. Isso hoje, né? Hoje eles nos trazem isso, né? De que o soro positivo, eles te dão uma longevidade que na época onde se descobriu não tinha. E uma qualidade de vida. Então, eu imagino que pro senhor foi assim, o médico, olha, é isso e eu vou te dar uma qualidade. Não vou te dar nada além disso, né? Só que a ciência aí ficou para trás. Graças a Deus, amém. Porque 4 positivo, 4 resultados, documentado. E prova e contraprova de um kit dos Estados Unidos, eles falaram assim, explica como é que você vive. Eu falei, não, as coisas de Deus não se explicam. Não, as coisas jamais. se vivem. Sim. E aí, então, é a força da fé e da Eucaristia. Exato. Que se você alimentar quantas pessoas pela Eucaristia, né, alimentada, a pessoa consegue superar as adversidades, principalmente aquele diagnóstico único da ciência. Muito bem, gente. Isso aí aconteceu na nossa vida em 1997. Nossa. A gente tinha 3 crianças, né? E foi muito sofrido, porque assim, a minha história de vida é completamente diferente da dele, né? Minha mãe ainda é viva, meu pai morreu faz 10 anos, eu fui criada numa família religiosa, entrei para a igreja muito cedo, sempre líder no grupo de jovens, professora de crisma e tal. Tanto é que quando eu conheci o Cacá, eu estava à frente seria o maior evento para jovens lá em Franca, né? Que a gente esperava 1000 jovens. Ainda não existiu o Halel, porque também nós estamos do Halel desde o início. Okay. Nós estamos, mais eu, né? Depois ele entrou também. Desde o início que a tia Lolita teve a inspiração do Halel, a gente já fazia parte do grupo com ela. E quando eu coordenei, eles me falaram, Beth, tem um cara que saiu das drogas, tal. Coloca ele para dar o testemunho, né? Aí, eu confesso que na hora eu fiquei meio assim, falei, gente, mas muita responsabilidade da minha parte, né? Põe um cara que eu nunca vi, né? Não, vamos te levar ele para você conhecer ele um dia antes. Tava tendo um retiro, aí levaram ele, eu era noiva. Aí, assim, já tava assim, quase que eu tava com 20 anos, 21 para 22, já tava pensando em casamento mesmo. E aí eu falei, cara, parece ser gente boa, assim, pelo menos não é malucão, né, assim, tal. Aí, no outro dia, ele entrou. Eu chamei ele para dar o depoimento para ele. Deram umas 1.300 jovens, eu tive que sentar no chão. Aí, eu sentei no chão para ouvir ele falar. Quando ele começou a falar, eu falei, gente, isso é surreal. Porque não existia naquela época alguém que, sabe, assim, pra nós era um negócio, assim, surreal, né? Não fazia parte de alguém, da vivência, né? De falar, olha, realmente alguém saiu daqui, a gente teve a experiência. Foi um primeiro impacto. Aí logo ele entrou pro nosso grupo de jovens, mas eu ainda tava namorando, quase noivo do cara e tal. Aí depois começou a rolar uma paquera, um amor, não sei o quê. Aí eu terminei com o rapaz e nós começamos a namorar em 1987 para 88. E casamos em 89. Foi um namoro super rápido. Assim, aquela coisa assim, ó. Era pra ser, Deus quis, né? Aquela assim, ó, Deus juntou e falou, e vai, sabe? E não é daqui que vai sair, não. Vocês vão ficar bem aqui, até eu quiser levar alguém. Assim, era completamente insano. Nós namoramos nem 2 anos, namoramos 2 anos e casamos, né? E logo começamos, aí logo quando eu estava grávida do nosso primeiro filho, que tem 33 anos hoje, né, psicólogo também, ele recebe um convite, ele era cortador de calçados.
E aí ele falou, larga tudo e vai ajudar as pessoas, né, os usuários. Foi onde ele montou o primeiro. E aí veio o Vinícius, depois veio a Isabela, né, depois veio o Dedé. Então, tudo que aconteceu conosco o Dedé era pequenininho. E quando foi, então, no final de 99, eu descobri que eu estava grávida pela 4ª vez. Com muita alegria, gente. Eu casei para ter 4 filhos. Eu tive um namorado que a mãe dele tinha 4 filhos. Eu achava aquela família a coisa mais linda do mundo, porque era 2 meninos e 2 meninas. Eu, da minha família, só tenho um irmão. Então eu brinquei muito de carrinho, de bolinha de gude, porque ele não tinha... E ele brincou de boneca comigo, sabe? Então, Um era a companhia do outro ali. Não, eu quero que meus filhos tenham irmãs e irmãos. E foi assim. Aí, logo no 4 meses de gravidez, rompeu eu comecei a ter... Não, 2 meses eu comecei a ter sangramento. E com 16 semanas de gestação, 4 meses de gravidez, rompeu a bolsa. Aí, quando rompeu a bolsa, eu perdi todo o líquido amniótico. Todo. Fui hospitalizada e o diagnóstico era esse. Uma ruptura precoce da bolsa, você perdeu todo o líquido amniótico e você vai entrar agora numa evolução de um aborto espontâneo, né? Fiquei muito triste, é lógico, né? Mas tudo bem, fiquei internado 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada. Não tinha evolução de contração, não tinha nada. Passado assim, uns 3, 4 dias, a doutora falou, olha, Beth, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, doutor, o nenê morreu, eu não percebi. Ela falou, não, o nenê tá vivo, mas nós vamos ter que interromper a sua gravidez. Eu falei, não, mas espera aí, se o nenê tá vivo, o nenê vai sobreviver com 16 semanas, né? Eu sabia que não. Ela falou, não, vai 1 hora, uns 40 minutos, 1 hora, ainda pode ser que ele tenha vida, mas depois ele morre. Eu falei, ai, doutor, a senhora tá me propondo um aborto. Eu falei, o aborto é contra tudo que eu sempre vivi na minha vida, não é? E foi ali que começou realmente o meu calvário, porque assim, a pressão era muito grande para eu abortar a criança. E aí eu olhava para a história de vida do Cacá e falava assim, gente, eu vi Deus tirar meu marido. Eu não conheci o Cacá, ele já tinha deixado as drogas, fazia 1 ano que ele tinha deixado. Eu não peguei toda essa parte de droga, não. E tanto é que eu conheci ele dando depoimento Da vivência. da vivência dele. E aí eu sei que... Falei, gente, mas eu vi Deus tirando meu marido do tráfico, curando do vírus do HIV, porque quando começa a dar tudo negativo, ninguém sabe explicar nada. E até hoje ele faz exame 1 vez por ano, nunca mais deu nada, sabe? Falei, não é possível. Aí, não, doutora, espera um pouquinho, vamos conversar. E foi que foi. Aí um dia ela falou, olha, Beth, o hospital está me cobrando uma posição. Se você não aceitar assinar essa papelada, inclusive ela pegava ele no corredor também, porque era o único aborto legal, infelizmente, que era a criança pela medicina já não tinha mais nenhum desenvolvimento e a mãe corria risco de vida. Porque Então, não assim, houve o aborto espontâneo natural do corpo, né? E assim, o bebê não salvava mais, eles estavam salvando a mãe. Sim. Porque o bebê não salvava mais. Aí eu falei ela falou, olha, então eu vou ter que deixar seu caso. Deixar como, gente? Nessa altura do campeonato, nós já tínhamos telefonado para tudo quanto é médico, até aqui em Ribeirão, fora, tudo. Todos falavam a mesma coisa, gente, mas ela não tem o líquido amniótico suficiente. Essa mãe vai ter uma infecção generalizada. E essa criança vai atrofiar e vai morrer dentro dela. E tal. E o dia que ela me deu esse checkmate, eu falei, nossa senhora. Aí eu falei, Cacá, eu chamo um padre, eu tô precisando conversar com ela. Eu tava muito sofrida, mas muito, assim, uma tensão muito grande, porque a morte, assim, iminente, de qualquer momento eu poderia morrer, mas eu tinha 3 crianças em casa, o Vinícius tinha 10 anos, a Isabela tinha 7, o Dedé tinha 3 anos, né? Então, assim, muito sofrimento, e aquela tortura, eu falei, chama o padre. Aí o Cacá saiu e foi telefonar para um padre amigo nosso, e aí quando ele voltou, e ela deu 15 minutos pra gente decidir. Aí, isso porque já fazia 1 semana que ela tava na minha cabeça. Tem que abortar, você tem que abortar, você vai morrer, você não vai dar colo pros seus filhos. Que ela falou que podia durar 1 hora a vida da criança, e já fazia 1 semana. Que tava tudo bem. Lá, né? Tava ali, tava batimento normal, tudo bem. E já o milagre do bebê. Vou te falar o que ela falou pra mim na hora da alta.
Aí o Cacá voltou e falou, ó, só que o padre que vem vai demorar. Ele está numa reunião e vai ter uma hora. Aí eu falei, Cacá, então faz o seguinte, vai lá no postinho da enfermagem que elas ficam, né? Fala pra doutora que enquanto o padre não abrir a porta desse quarto, eu não converso mais com ela. Eu tenho o direito. Sim. Gente, eu acabei de falar isso, assim, os detalhes dessa história é muito divina. Abriu a porta. A hora que abriu a porta, não era o padre, é lógico. O Cacá fazia uns 3 minutos, eu acho que nem isso. Mas era o bispo da cidade. Olha só, gente. Uma amiga que estava comigo ouviu essa história toda. Você te dou 15 minutos para você abortar. Dararara. E eu falei, Cacá chamou o padre, ela saiu também. Ela saiu e foi rezar lá no hospital. Era o Hospital São Joaquim, né? Hoje é o Hospital Unimed. Acho que é São Joaquim também, não sei. Tinha uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São Joaquim, e ela foi lá rezar. Pedir a Deus que me desse força, a mim ao Cacá, né? Que uma decisão muito difícil e tal. E ela contou pra gente que a hora que ela abriu os olhos, depois da oração dela, ela viu o bispo descer na rampa de saída do hospital. Porque ele foi no hospital para visitar uma outra pessoa. E ele fez o nosso casamento, na gravidez do Dedé, ele até me deu uma noveninha da Beata Giana, porque ela é patrona também das gestantes, né, das mulheres e tal. Mas naquele momento ali eu nem lembrava de Beata Giana, meu desespero era tão grande. Aí, quando eu falei assim, entra o Dom Diógenes, aí o Dom Diógenes entrou, já chorei demais da conta, não estava entendendo como é que ele tinha chegado ali. Aí ele perguntou pro Cacá, o que está acontecendo? Aí o Cacá falou, eles querem que a gente aborte a criança, porque senão a Beth vai morrer. Aí ele olhou para mim e falou, Betinho, ele me deu o apelido de Betinho, lá em Franca eu tenho o apelido de Betinho por causa dele. Você está disposta a dar sua vida por essa criança? Eu falei, olha, Dom Jorge, eu estou, mas eu estou muito sofrida, porque são 3 crianças que eu estou deixando em casa, né? Eu só pensava nas crianças, né? Pensava no Cacá, mas eu brinco com ele. Não, se eu tivesse morrido, você ia arrumar outra. Mas ia esperar um tempinho, né, seu Cacá? Se eu falar. Eu ia seguir, né? De alguma forma, você ia dar um jeito de seguir a vida, mas as crianças, cuidar das crianças. Né? Gente, é muito triste perder. E ele foi órfão de mãe tão cedo. Ele sabia o que os filhos iam passar, né? Mas ele firme comigo. Nenhum momento ele falou pra mim assim, vão acabar com isso e vão embora pra casa, nós temos 3 filhos pra criar. Nunca. Ele só falava pra mim assim, ele fala pouco, assim, mas ele só falava assim pra mim, eu estou com você, eu estou aqui, eu estou com só. Tá bom. Aí o Dom Jorge, então, falou assim, não é possível que Deus queira isso para um casal, a gente faz comunhão diária. Tem dia que eu não consigo, tem semana por causa do consultório, mas o máximo que a gente pode, a gente vai à missa todos os dias, isso já há muitos anos. Aí ele falou para mim, não é possível que Deus esteja pedindo isso para um casal de comunhão diária. Vamos rezar. Foi embora. Ele foi embora, chegou o padre, e enquanto o padre estava lá, chegou o bispo de novo. Aí, a hora que ele chegou, ele tinha um livro da Beata Giana e falou para nós assim, olha, eu fui na livraria, comprei esse livro para você, e eu fui no santismo da minha casa. E eu me ajoelhei lá e disse assim, Beata Giana, você já teve um milagre para ser uma beata. Está lhe faltando um milagre para você ser uma santa. Salve essa mãe, salve essa criança. Eu falo que nem isso foi nós que fizemos, é o bispo que pediu. Falei, a única coisa que nós fizemos nessa história foi não ter feito nada. Não ter feito nada. Nós deixamos Deus fazer. Simplesmente acreditou em Deus, Entregamos nas mãos dele, não fizemos nada, sabe? Nada. Só entregamos, sentamos no colo de Deus e falamos... Porque eu sabia que eu podia morrer. E ele também sabia que eu podia morrer. Mas a gente estava assim, fiel à vontade de Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me deu essa criança, se o Senhor quer levar, o Senhor leva. Até Santa Giana teve 2 abortos espontâneos. Sim. Não é? Então, quantas mulheres ele levaria? Mas eu falei, se ela estava batendo o coração dela, não é? E é real, e isso não foi nem só com ela, quantas pessoas existem, né? De não ocorrer nada, simplesmente ter o aborto ali, né? Por conta de todos os N fatores, mas é porque Deus também não era para aquele momento. Então, assim como aconteceu com ela e acontece podia acontecer com a senhora ao mesmo tempo. Podia não ter ocorrido nada e a senhora ter tido um aborto normalmente, como
a espera, né, que vocês estavam tendo antes do checkmate ali da médica. De, como rompeu, no natural vai sair. E não aconteceu, né? Não, tudo que ela falava não acontecia. Olha, gente. Tudo que ela falava. Aí que ela foi ficando desesperada. Aí naquele dia eu falei pra ela assim, aí ela tava lá ainda, o bispo foi embora, e ela chegou, eu falei, doutora, só mais essa noite. E eu fiz uma vigília naquela noite, e eu pensava assim, essa água vai voltar. Deus vai fazer esse milagre. Essa água amanhã cedo, a hora que ela me chamar para ultrassom, a água eu vou estar repleta. Voltar não, porque a gestante continua produzindo líquido até a hora do parto. Sim. Só que como estava furada a bolsa… Ele não parava. Não parava, igual uma bexiga com furo. Você joga água, ela vai furar. Aí a hora que foi fazer o último ultrassom, aí o doutor falou, olha, a sua paciente tem menos água agora de manhã do que ela tinha ontem à tarde. E era pro seu contrário, porque eu, né, tinha ficado deitada e tal. Aí ela virou pra mim e falou, você tá esperando um milagre, né? Milagre você vai ter que ter a hora que você tiver uma infecção generalizada e eu não vou ter antibiótico pra te salvar. Ela virou pra mim e falou assim, você tá de jejum? Eu falei, não, eu tomei café da manhã. Aí ela olhou no relógio, falou, 8 horas. Tá bom, 12:00 eu volto pra gente resolver. E ela firme. Aí me levaram pro quarto, eu fiquei lá, toda hora entrava a enfermeira e chegava uma e falava, não, ainda não morreu. Ainda não morreu. E aquela angústia, porque as gestantes chegavam com os bebês no colo e eu lá esperando a morte da criança. Foi sofrido demais. Deu 6 horas da tarde, o Cacá tava lá. Ela tinha umas pessoas, ela pôs todo mundo pra fora, ficou o Cacá. Ela chegou pra mim e falou assim, agora nós vamos resolver. Que ela não foi ao meio-dia, que ela falou que ela ia. Aí a hora que ela chegou, tal, ela estava toda paramentada, tudo, tal. Aí ela foi fazer a escuta do coração do bebê. Aí a hora que ela conseguiu pegar, eu sei se era muita emoção minha, eu estava muito aflita, muito angustiada, mas aquele coração, porque o coração do feto já é acelerado, né? E ele estava muito acelerado. Aí eu olhei no fundo dos olhos dela, ela me olhou, ela viu que meus olhos estavam lacrimejando. Ela tirou os equipamentos, colocou a pasta que eu tinha que assinar para lado. Falou, Beth, deixa eu te falar uma coisa. Sua fé mexeu muito comigo, mas eu também tenho fé. Eu vou tirar seu bebê só depois que ele morrer. Você vai, já que que tudo que eu estudei na faculdade de medicina, os meus professores, que eu consultei todos, esse é o único caso que eu tive até agora, não valeu nada. Todo o prognóstico, tudo, não é nada. Falou, você vai embora, você vai tomar tanto litro de água, vai ficar de repouso, e a hora que o bebê morrer, você vai, ela deu aquele aparelhinho para ouvir o coração, que a tia do Cacá é enfermeira. A hora que morrer, você corre aqui no hospital que a gente tira o bebê. Eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu tenho fé num Deus das coisas impossíveis. Eu vou voltar para esse hospital, eu vou ter esse nenê. Gente, mas numa força, numa fé, que hoje eu olho e falo, gente, cadê? Da onde eu tirei? Hoje eu sinto a minha fé tão pequenininha por pouca coisa, eu fico desesperada, eu não me sinto uma mulher de uma fé inabalável, muito pelo contrário. E ainda mais que a senhora falou no início da história de que a senhora estava mal, né? A senhora estava cansada de tudo aquilo, daquela pressão, daquele prognóstico que toda hora era a mesma coisa, ou a senhora morre, ou seu filho morre, ou a senhora deixa 3 filhos, ou não acontece, ou deixa um, né? No caso. Então, da onde saiu essa força, né? Se não fosse de Deus. E ainda para piorar a situação, ela falou pra mim essa coisa, né? Mas antes dela me dar alta, dela ter, aconteceu um detalhe também. A Isabela, minha filha, com 7 anos, ela me telefonou. E eu tava com o celular. E ela chorava muito. Muito. Aí eu falei, filha, o que foi? Você caiu? O que aconteceu? Você sai com a vovó? Porque eles ficaram com a minha mãe. Aí ela falou assim, mamãe, o bebê já morreu? Aí eu falei assim, não, filha, o bebê não morreu. Aí essa menina entrou num choro, gente. Aí eu fui acalentando ela, ela falou assim, não, porque agora eu já sei tudo. Que eu escutei a vovó conversando com a doutora, que se o bebê não morrer, quem vai morrer é a senhora. Aí ela vira pra mim e fala assim, mãe, você não pode morrer. Como que eu vou ficar uma moça sem você?
Menina, até hoje eu me emociono quando eu vou contando isso, porque assim, eu nem sei por que ela falou aquilo, e a doutora estava ali, e a doutora falava: não, você vai morrer, você está escolhendo a sua morte, é isso que você está escolhendo. Aí ela falou para mim, a doutora, falou: olha, para mim você é uma imprudente, você tem 3 crianças para criar, e vai morrer e vai deixar essas 3 crianças. Gente, ela pegou assim na minha dor. Aí eu respirei e falei: filha, a mamãe não vai morrer, o bebê não vai morrer. Aí foi onde ela pegou e falou, me deu alta e tal. E eu fui para casa, fiquei 4 meses ainda tomando o líquido, levantava, tinha um rodinho para raspar o líquido amniótico, que era assim, fazia ultrassom uma vez por semana. O bebê, não há presença do líquido amniótico suficiente, mas o bebê desenvolve. Ela foi desenvolvida. Aí a doutora falava para mim: não me pergunta, não sei nada. Você não me faz nenhuma pergunta, que eu não sei nada. Doutora, mas não sei, minha senhora. O coração tá batendo. Ela só falava assim, um dia de cada vez. Aí quando deu 31 semanas, ela marcou a cesariana. E foi assim, interessante, porque foi ela que marcou. E ela marcou num dia muito significativo para mim. 31 de maio. 31 de maio é a festa da visitação, né? E eu senti assim, Maria vai me visitar, né? E um dia antes, ele chama Dr. Joaquim, que é de Ribeirão Preto. Não sei, faz muitos anos, 25 anos que eu não converso com ele, não sei. Ele era um especialista em feto. Aí eu mandava as fitas de videocassete para ele, mas ele nem me conhecia. E ele foi acompanhando, ele falou: não, é uma coisa inédita, nunca vi. Aí nessa véspera eu telefonei para ele, falei: doutor Joaquim, é amanhã cesariana, às 9 horas da manhã. Aí ele falou: olha, Beth, então eu vou te falar uma coisa que eu esperei esse momento. Minha filha, o seu sim à vida você já deu. Não sei te explicar como que o seu bebê sobreviveu esses 4 meses sem o líquido amniótico. Mas na hora que nascer, a morte pode ser súbita. Ela não vai ter pulmão, apesar que eu tomei aquelas injeções todas. Se caso chorar, vai ter que ir para uma UTI neonatal para tentar sobreviver. Vai ser uns 40, 50 dias. Mas se sobreviver, as sequelas serão severas. Tipo, não andar, sabe? Assim, Problema pulmonar, principalmente, também, né? Neurologicamente pode ter muito comprometimento. Sim. E assim eu fui. Por esse dia 30, nós fomos, né? 31 de maio, que a primeira coisa que eu queria ouvir era esse choro. Esse choro veio, né? A hora que aí as médicas, tinha muito médico ali, foi assim, um parto bem especial, né? E até teve que ser na Santa Casa de Franca, porque é a UTI melhor. Mais até estrutura, hoje, né? E aí a doutora virou para mim, a pediatra que estava lá, colocou ela assim em mim, falou que a gente já sabia que era menina, porque tinha feito ultrassom. O doutor até me falou que fetos femininos lutam muito mais pela vida. Achei isso interessante. E já sabíamos que ia colocar o nome de Giana, né? E aí a doutora falou para mim: tá aqui a nossa Giana, ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela. O que ela nasceu, que foi um pezinho congênito torto, ele falou que isso é muito normal. Sim, é por conta da posição que fica, né? Teve que usar aquela botinha de gesso, 1 aninho fez a cirurgia, perfeito. E aí aconteceu que, como eu não tive esse líquido amniótico suficiente, a placenta grudou no útero. Aí eu comecei a ter hemorragia. E ali fui tomando sangue. Já tinha tomado tudo que um acidentado podia tomar. Tive um choque, chama choque anafilático, né? Entrei assim em coma e eu já não conhecia mais ninguém e tal. E fiquei, né, lá sendo tratada por eles. Mas depois, uns 4 dias, eu fui voltando à consciência, sabe? E fui voltando, muito fraca, foi tudo muito difícil. Aí eles me deram alta, ela ficou para ganhar peso, porque ela tinha 1,6 kg, né? Aí, uns 30 dias ela chegou a 1,9 kg, eu não tive leite, porque foi tudo uma transfusão. Enfim, quando foi, aí ela teve alta, tudo, aí logo em seguida o Dom Jorge já começou com a papelada, já fizeram lá em Franca
eles falam, tem um nome assim próprio para as causas dos santos, né? Um tribunal eclesiástico. Pegamos tudo que a gente tinha de documentação, foi tudo original pro Vaticano. 2001, 2002. 2003, o Dom Jorge me ligou, me dando a notícia que João Paulo II tinha aceitado a nossa história como um milagre da canonização. Foi assim, muito rápido demais da conta. E aí, 16... Vocês sabiam que tinham enviado para o Vaticano isso? Já sabia, vocês tinham toda a consciência. porque que pegar depoimentos. Não, sim. Mas não foi da atitude de vocês fazer esse envio. Foi do bispo. Ele que quis. Ele que quis. Porque foi um milagre pedido pelo bispo. Falou que ela o que eles fizeram foi não fazer nada. Foi um instrumento ali, né? Aí, no dia 16 de maio de 2004, foi todo mundo para Roma. Minha família inteira, minha mãe, meu pai, as tias do Cacá, meus 4 filhos. A própria Giana, né? A própria Giana, as médicas, né? A doutora que ficou comigo, ela já falou, ela sempre me fala isso. Mas a minha doutora medicina era antes com você e depois de você virou outra. Ela não era católica ou convertida. Não. Ali naquele momento foi, né? Aí nós fomos, o marido da santa estava ao nosso lado. Na hora que o Papa João Paulo II declarou ela santa, ele cai ao nosso lado assim, né? O Cacá estava pertinho, um choro. Os filhos dela estavam tudo lá, porque ela tem 3 filhos vivos, né? Sim. Tem a Giana Emanuela, que nós conversamos com... Não, conhecemos todos. Tem a Laura e tem o Pedro Luiz, que mora em Milão. E foi uma bênção, assim, muito grande, né? Isso foi, então, em 2004. Giana tinha 4 meses. E tem na internet, acho que tem. Não sei se tá na internet, acho que tem na internet esse videozinho. Não sei se nós pedimos pro menino jogar no YouTube, não sei se já jogaram. Precisamos, né, Daniel, colocar. Porque aí é bem rapidinho a gente beijando, abraçando ele. Eu quebrei o protocolo, porque todo mundo só beijava a mão. Não, Papa, não tem como, vem cá. Falei, gente, a vida inteira pra eu chegar aqui, eu não vou beijar sua mão dele. Eu lasquei um beijo na bochecha. O cara ficou bravo, falei, apertar, não tem problema pra apertar. E depois, logo em 2000 Ele acho que ele ficou 1 ano vivo, mas acho que... que ele morreu em... Você falou que foi em 2004? Ele morreu em 2005? Então... Acho que nós fomos a última família brasileira a estar com ele em canonização, assim, entendeu? Sim, provavelmente. Nossa. E aí voltamos para o Brasil, já tínhamos começado com o Tenda, porque foi em 2001, né? Eles também nos acompanharam tudo isso. E é sempre essa devoção, e nós estamos aí, né? Há 25 anos, que agora ela fez 25, agora ela faz 20, ela é psicóloga também. Uma bênção de menina, uma bênção. Né? Assim, uma coisa assim que eu falo, é um milagre continuado, sabe? E vai se casar agora 12 de dezembro de 2026, um menino também muito abençoado, o Gabriel, e ela falou que ela quis formar uma família como Santa Giana, né? E ela esses dias no Raléu, ela pregou lá sobre a vida de Santa Giana. O dia que vocês quiserem fazer um podcast só para ela falar da vida de... Nossa, maravilhosa! Giana, pode vir. Sua mãe já fez o currículo seu aqui, ó. Mas assim, a pergunta que me fica foi... E os irmãos, quando descobriram que tava tudo bem com a mãe e com a nova irmãzinha, como ficaram? Nossa, uma grande alegria, né? Porque assim, tudo foi assim, até eu ficar bem, né? Foi um processo. Ela tava bem, né? Mas eu, como eu do parto, ela já era certeza. Agora a dúvida era a senhora. E a Isabela, então, é o xodó da Isabela, Giana? Nossa, de todos eles, né? Mas a gente nunca quis que a Giana se sentisse diferente. Sim, não, claro. Aqui, ó, o Daniel que tá aqui conosco, ele pode falar, porque o pai e a mãe falar de filho, né? Sempre tem a sardinha. Ela é muito humilde, né? Muito, ela não tem aquela coisa assim, eu sou um milagre, muito pelo contrário, sabe? Bom, vocês vão conhecer ela, vocês vão... Mas eu digo porque a senhora falou, né, no decorrer da história, que a Isabela ligou chorando, que não queria perder a senhora. Lógico que naquela inocência de criança, não era que a irmã não importasse, era que eu preciso da minha mãe do meu lado. Lógico, você imagina. Só que foi a mãe
a senhora viu ela, né? A juventude da Isabela, só que a Isabela também ganhou um presente. Nossa, e a Jana, tanto é que eu tenho que falar, né, gente? Eu sou vovó. Ah lá! Nós somos vovós. A Tereza, que é do Vinícius mais velho, é uma fofura, tem 2 anos e 6 meses. E a Isabela tem o Bento, que tem 7 meses. Ai, gente. Então, assim, a Giana é madrinha dos netos, tudo que vem. Porque, assim, nós temos que pôr a Giana de madrinha, porque a Giana reza pros nossos filhos. Na dúvida, tá ali. Já é a que vai. A gente sabe que é a que tá E lá eles com querem Deus. de consagração. Porque falou, não, é consagração, porque a gente sabe que a madrinha de consagração é aquela que É a que reza reza. mesmo. Nossa. A de batismo fica só pra dar presente. Não brinca, não, que eu tenho uma Tereza também de batismo. A minha Tereza dá trabalho. Então. Mas nós somos padrinhos de consagração da Tereza. Minha irmã fala. Minha irmã fala muito assim, Clara, todos os meus planos, quando eu falo que eu vou te chamar pra ser madrinha de batismo dos meus filhos, você fala que tá rezando, aí Nossa Senhora vem e troca. Por que pra trocar? É lógico, e é tudo igual. Exatamente. E é isso, gente. Então a gente divulga. Depois, como eu falei pra vocês, a comunidade Tenda também é uma continuidade desse milagre, né? E a gente teve o Fabiano aqui como prova, né? Porque ele falou muito sobre isso, né, Vida? Quando ele veio aqui, ele falava que pra ele foi uma virada de chave tá lá no… Ele falava muito, né? Pra mim foi um momento de decisão no Tenda, que eu resolvi que realmente… E foi um fruto, né? De vocês. Porque hoje ele tem uma comunidade terapêutica, ele faz, né, um trabalho, eu acho que com base naquilo que ele recebeu da comunidade de vocês. E é muito bonito ver isso. Bom demais, né? Só E é muito voltando bonito. um pouquinho aqui, o Kaká ficou muito quietinho, né? Nessa história toda. E assim, o pouco que a gente também sabe da história de Santa Giana, eu falo assim que ela tem que carregar o marido junto com ela, que por mais que ele não tenha o título de santo, Mas foi ele foi uma parceiro, pessoa muito forte do lado Mas você dela, sabe que né? ele já começou a ser estudado. Ah, é? né? Não O processo de sabia. canonização dele, pra gente também é novidade. Isso é novidade, não sabia. E a história de vocês até são muito parecidas, né? Minha com a dela. E mais olhando agora pro lado do Kaká como pai, como Esposo, né? Como que foi o seu olhar, né, nesse momento de dificuldade? Porque ao mesmo tempo a gente quer… Eu olho, né, pensando até comigo, eu não tenho só a Clara, a gente não tem filhos ainda, mas eu me vejo olhando assim, e se eu passar por isso? Eu vou escolher quem? Porque existem hoje, né, os médicos falam, né? Pra mim, eu vou escolher ter ela ou vou ter minha filha? Né? Então, assim, como que foi pro senhor ter esse olhar e realmente, além de confiar na fé da Beth, confiar em Deus também, né? Na sua própria Porque fé, né? A Beth ela falando, por mais que a gente nem imagine de onde a gente tira a fé naquela hora e a confiança, ela estava firme de que as duas iam sair dali, né? E às vezes o nosso lado, a gente não sente nada, a gente não tem uma criança dentro da gente, e a gente tem que, ou a gente dá a mão e fala, não, eu vou confiar na sua fé junto com você, ou a gente vai ter mais pezinho no chão e falar, não, ó, vamos ouvir os médicos, vamos, né? E imagino que na cabeça do senhor, na hora, deve ter ido a turbilhões também, né? Mas é aquilo que a gente fala da Eucaristia todo dia. Aí se você não tiver essa força espiritual, aí você com certeza vai gritar mais alto a parte humana. Sim. Porque se eu assino esse documento, ninguém ia ficar sabendo no mundo. Só eu, a médica e Deus. Aí era problema, né? Porque Deus vê uma formiga preta debaixo de uma pedra preta dentro de uma gruta escura. Ele não vai ver o que você… Então… Não tem como. Se não tiver a parte da espiritualidade, não tem jeito, você assina o documento. Porque a parte humana, ela não separa da parte do campo da espiritualidade. Então, por isso que vem daí que o milagre não nos pertence. O milagre é da igreja. Nós fizemos parte do processo e o milagre não foi para ser milagre só para ir no Jornal Nacional, é fantástico como foi. Porque no outro dia apareceu, fantástico, família, tudo, tem todos os vídeos. Mas o milagre foi para a gente poder servir. Servir é aqui, é lá no Tenda, é lá na paróquia que chama,
todo lugar que chama para as outras pessoas entenderem que a vida acontece e que Deus usa as pessoas como todo mundo. Como todo E mundo. não é aquele ali foi um olhar diferente. Não, o processo veio, só que aí tem uma diferença. O chamado é de Deus. E a resposta é sempre minha e sua. Eu posso falar sim e posso falar não. Ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Aí vem o poder das escolhas. Se você escolhe, você vai também, né, ser responsável para aquelas escolhas ali. Entendeu? Aí na parte humana, você não tem como você não assinar. Só que aí vem a parte da espiritualidade, que te sustenta para você tomar a decisão certa. Eu não tenho nem muito o que falar, porque... Eu também não tenho. Depois disso. Realmente isso. A gente, como cristãos, literalmente Confiar. fechar os olhos e falar: Deus, o Senhor vai colocar o degrau na minha frente e eu sei que eu vou caminhar sem cair, né? E foi o ser que Pedro, vocês né? viveram, né? Tudo bem que quando, no meio da tempestade, quando Jesus surge no meio do mar, Pedro, no primeiro momento, ele tem tanta fé de que ele também caminha pelas águas. Mas é um ponto de ser como Pedro e também um pouco diferente de Pedro. Eu vou ter a atitude de segurar na mão de Cristo e começar a caminhar, mas não ter a atitude de duvidar daquilo que Cristo fez. Só que tem um detalhe. Quando você fala em comunidade terapêutica, você fala assim, o fulano é dependente químico, álcool, droga. Ou a menina, a mulher, porque tem pra todo... Sim. Aí você fala assim, então você vai fazer... Ela vai internar? Eu falo, não, ela não vai internar. Ela vai fazer um retiro. Ela vai retirar do meio que ela tá, porque ela no meio ela não dá conta. Aí ela vai pra lá. É pra parar de usar droga? Não, é pra construir um projeto de vida. É diferente. Você tem que voltar diferente. Não é ir ficar lá pra parar de usar. Você amarra a pessoa, ela não vai usar. Que nem o Fabiano entendeu. Ele falou assim, você não tá aqui pra parar de usar. Você tá pra rever a sua história e ver o que você quer fazer com tudo isso que Deus vai colocar nas suas mãos. E ele fez a opção certa. Graças a Deus. Tem alguns que faz opção pra voltar pra dependência química. Aí a cadeia já morreu. Tá. Então, as pessoas precisam entender que clínica fechada, comunidade terapêutica, não é pro paciente parar. É para ele ter um tempo de 6 meses para ele rever a sua história e construir um projeto de vida. Desculpa, e acho que vai ser até um pouco forte a forma que eu vou falar, mas é como se o senhor desse a oportunidade que o senhor infelizmente teve acabando sendo preso, só que o senhor dá de formas diferentes. Porque né? eu tinha que mostrar caminhos, porque na época quando eu montei só tinha uma no Brasil, era só Padre Haroldo. Aí você vai montar um lugar pra ficar morando junto, dependendo. E se um matar o outro? Aí esse aqui esse aqui. Porque a dependência tem uma hora que a falta, né, do estímulo que a dependência causa, ela gera agressividade, né? É por isso que tem que ir com remédio controlado. Então, e a oração? Lá reza 3 terços por dia. Aí o foco, não tem né? jeito. Aí vem a espiritualidade, tudo. E aí tem um lugar pro cara. Aí é onde que ele vai entender que a chance chegou pra ele. Como chegou pra mim, chegou pra ele. Daí foram montando aí mais inúmeras. Da gente escolher o caminho certo, né? De mudar de vida. Pra gente já encerrando... vocês já conheciam a história de Santa Giana antes disso tudo? Ou foi apresentado ali? Do decorrer. Então, assim, quando eu tava grávida do Dedé, né? Que todas as vezes que eu ficava grávida, eu ia lá contar pro Dom Diógenes. Aí ele falou, Betinha, acabou de ser beatificada, que ela foi beatificada em 1994. Uhum. Né? Mas acho que em 96, 97, eu não sei se ele conheceu ela na reunião da CNBB, que o Dom Serafim Spriafico, esse Dom Serafim, que foi, ele é lá da cidade da Santa Giana, e ele foi bispo no Maranhão. E ele trouxe a devoção da Beata Giana Beretta pro Brasil em si. E o Dom Diógenes conheceu. Então, em 97, quando eu fiquei grávida do Dedé, na verdade, eu estava grávida do Dedé em 96, né? Porque ele nasceu em maio de 97. Então, eu fui... Aí ele me deu uma oraçãozinha da Beata Giana e tal. Falou que era uma médica, tinha dado a vida pela sua filha, tal, que ela também era patrona das gestantes.
E eu, durante a gravidez do Dedé, eu até rezei pela Beata, tudo, até tive uma graça muito grande, porque meus 2 primeiros filhos tinham sido cesáreas, mas eu queria um parto normal. Aí eu falei, a doutora que me acompanhou, né, a mesma da Giana, falou: você é doida demais da conta, todo mundo quer cesárea, você quer? Eu falei: eu quero. E ele nasceu de parto normal, Olha que nasceu graça. super grande, quase 5 quilos. Hoje ele é enorme. Normal, gente, olha, a senhora também foi corajosa de querer um normal com 5 quilos. Aí nasceu, deu tudo certo, tudo bem. E então, assim, mas aí depois que ele pede, que acontece, aí que a gente vai entrar na história mesmo. E se aprofundar na história dela. Aham. É isso aí, gente. Sem palavras para a história de vocês. Nossa. Como eu falei, quando a gente convida as pessoas para vir para aqui, a gente sabe um pouco da história, mas eu me impressionei por muita coisa, né? A gente gosta de ser surpreendido aqui também com alguns detalhes que às vezes até tá na internet já, né? Hoje a internet não esconde nada, né? Eu falo, né? Às vezes já tá até na internet alguns detalhes que podem impactar muito, mas a gente gosta de saber um pouquinho menos das coisas para também ser pego de surpresa e, cara, foi surpreendente. Quando o Fabiano contou no podcast deles, foi a primeira reação que foi na hora que a gente saiu da sala, que falou: a gente vai atrás deles e realmente foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Que toquem, né, a vida e a história de vocês, toquem cada vez mais pessoas. Amém. Tanto eu acho assim que o projeto que vocês têm com os dependentes químicos é lindo. É muito bom isso, mas também com a vida de vocês, a vida da família que vocês construíram na graça de Deus. Dos netos, né? Que os netos cresçam, assim, na presença de Deus realmente e sintam o quanto os avós amam ele. E perceber que o senhor Kaká, que, né, cresceu com uma avó, não teve a oportunidade de crescer com os pais, pode ser, né? Sem dúvida. Pai super presente, ter criado os filhos e hoje ver os frutos dessa árvore que vocês souberam podar, plantar e cuidar tão lindo. A gente teve num retiro esse final de semana e a pessoa falou assim: eu não sei como que foi a sua história de hoje pra trás, mas se não foi boa, a partir de hoje você pode tornar ela melhor. Né? Então, assim, às vezes a gente pegar os imprevistos que a vida nos coloca, as dificuldades e tornar delas algo diferente. É que nem o padre Marlon, que tá, né, aquele padre que tá na internet Tá internado hoje. de novo, né? Tá internado, né, que tem a doença rara lá. Ele fala: tornar dos limões, que são muito azedos, doces limonadas, né? Gente, Então, Sem dúvida. a gente que agradece, viu, a oportunidade. Gente, muito obrigada. Deus abençoe também a missão de vocês, que Amém. muitas pessoas também possam, né, receber esse anúncio a partir da iniciativa de vocês. Amém. Amém. Muito obrigada. Que Agradecemos. Deus zele a vida de vocês e encha ainda de mais graças. Obrigada, amém. pessoal, vocês que estão aí do outro lado da telinha, muito obrigado por estar nos assistindo. Fiquem com Deus. Acompanhem os trabalhos desse casal maravilhoso, a Beth e o Kaká. Vão estar aí nas descrições as redes sociais dele, das comunidades, do Instituto. E a nossa amiga Giana aí, que provavelmente vai assistir esse episódio, fica aqui já o convite antecipado para estar aqui com a gente futuramente, contando um pouco mais da própria vida e da vida dessa santa que provavelmente te inspira todos os dias. A buscar o céu todos os dias, né? Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.